Olá, tudo bom? Hoje nós faremos a nossa primeira aula do curso de Prática Trabalhista. Nesta aula, o nosso objetivo é trabalhar algumas questões importantíssimas para o estudo da prática trabalhista. No decorrer da nossa disciplina, nós pretendemos abordar questões que vão desde o processo de conhecimento até o processo de execução. E então hoje nós vamos tratar basicamente as categorias de empregados, as competências material e territorial da Justiça do Trabalho, bem como algumas outras questões que são necessárias para nós adentrarmos as peças processuais específicas do processo do trabalho e também vamos conhecer um pouco acerca da estrutura da Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. Num primeiro momento, é importante nós destacarmos quais são as categorias de empregados. Por quê? O direito do trabalho tem uma especificidade em seu objeto de atuação. E aí, na prática da advocacia, que provavelmente será logo no início da sua carreira, após a formação na universidade, você provavelmente vai atuar na advocacia, é possível que ali, caso queira atuar na área trabalhista, chegue um determinado cliente em certo dia e aí pergunte, olha, eu quero saber quais são os meus direitos diante de um contrato de trabalho em que eu estive submetido, ou que eu celebrei com o tomador de serviços. Nesse caso, a gente precisa se questionar qual seria a categoria desse empregado. Porque nós temos basicamente três categorias de empregados. Quais são? A primeira dessas categorias diz respeito aos empregados urbanos. Esses empregados são tutelados pela lei, pelo Decreto-Lei 5.452 de 43, conhecido como CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que data da década de 40, o seu texto inicial data da década de 40, ela tutela o que nós chamamos de empregados urbanos. Há, inclusive, críticas no campo dos estudiosos do direito do trabalho quanto a essa terminologia, uma vez que a classificação enquanto empregado urbano não necessariamente representa aquela classificação, ou melhor dizendo, a perspectiva geográfica. Então é importante nós tomarmos esse cuidado, tá certo? Porque eventualmente a gente pode encontrar um trabalhador rural, um empregado rural que esteja na zona urbana, então nós precisamos ter essa cautela. De qualquer forma, de uma maneira didática, nós podemos dizer assim. Além dos urbanos, nós vamos ter os empregados rurais. Os empregados rurais são tutelados pela Lei 5.889 de 73. Então, vejamos, a lei que tutela as relações de trabalho no campo dos trabalhadores rurais, ou os contratos de trabalho celebrados, quanto a esse contexto, ela data da década de 70. Só retomando aqui uma questão quanto aos urbanos, é importante a gente lembrar que os trabalhadores urbanos, quando a gente fala da edição da CLT da década de 40, há uma incompreensão ou um equívoco, muitas vezes atribuído à CLT, no que diz respeito a discursos que vão dizer, olha, a CLT é da década de 40, é uma lei ultrapassada. Isso não é verdade. Por quê? Embora ela seja da década de 40, a CLT passou por muitas modificações desde o início de sua vigência, de modo que quase nada sobra do direito, da parte referente ao direito individual do trabalho, quase nada sobra no texto original da CLT da década de 40. Nós tivemos muitas modificações, mais recentemente aquela
chamada pela mídia hegemônica de reforma trabalhista, ou a Lei 13.467 de 2017, por exemplo, ela veio e alterou muitos dispositivos da CLT. Portanto, dizer que a lei por si só é ultrapassada pelo fato de datar da década de 40 é uma incompreensão. É importante a gente destacar esse cuidado enquanto técnicos, enquanto agentes do direito. Pois bem, então falamos dos rurais também, que são tutelados pela Lei 5.889 de 73, e também temos os empregados domésticos. É até curioso utilizar a expressão empregados domésticos, porque nós sabemos que no Brasil, empregado doméstico é uma categoria que tem gênero e que, portanto, geralmente ela é ocupada majoritariamente pelas mulheres, e também tem raça, porque nós sabemos que o empregado doméstico é ainda um resquício do nosso Brasil colonial ou da escravidão que marcava esse modo de produção revelado pelo escravismo colonial. Quando nós falamos de empregados domésticos, nós lembramos que, até pouco tempo atrás, muitos direitos não eram estendidos aos empregados domésticos. E aí nós tivemos uma emenda constitucional, que foi a Emenda Constitucional número 72 de 2013, que veio para estender os mesmos direitos garantidos aos empregados urbanos e rurais também aos empregados domésticos. Veja, o empregado doméstico não tinha direito às horas extras, por exemplo. E aí, vejam, é importante a gente lembrar, não é tão antigo assim, né, o advento dessa emenda constitucional, e talvez você se lembre desse momento da história, lá nos idos de 2013, em que nós tivemos muita resistência na aprovação da emenda constitucional 72. Essa resistência era reproduzida ou se revelava a partir de discursos como: ora, a minha empregada doméstica não vai ter o que fazer, eu terei que dispensar, onde já se viu ter que pagar horas extras para a minha empregada doméstica. Essas formas de descontentamento ou de reprovação a uma emenda constitucional que visava somente garantir os mesmos direitos, uma igualdade de direitos aos trabalhadores, revela muito do que resta ainda no nosso país quando nós pensamos na nossa história de colonialidade, do ser, do poder e do saber, ou seja, de colonialidade que perpassa todas as questões dentro da nossa sociedade. Mas depois dessa emenda constitucional 72, veio a Lei Complementar 150 de 2015, com o fim de regulamentar, ou melhor dizendo, de respeitar, de obedecer às diretrizes contidas na norma constitucional, naquela emenda 72, então, que alterou o texto do artigo 7º da Constituição Federal, e, portanto, veio essa lei complementar, que também vai ser objeto de críticas de alguns estudiosos do direito do trabalho, no que diz respeito à observância ou ao respeito aos ditames determinados pela norma constitucional no artigo 7º, relativamente aos empregados domésticos. Então, nós vamos ter, basicamente, essas três categorias de empregados com as quais nós iremos trabalhar ao longo do nosso curso. E aí, obviamente, que a gente vai ter as leis específicas. Então, por exemplo, eu posso estar com um engenheiro, um empregado que é engenheiro, e ele vai ter aquele contrato tutelado por uma legislação específica, se eu tiver uma legislação específica, e mais também a gente vai ter a incidência da CLT, e aí a gente vai ter as técnicas para lidar com a incidência de determinadas normas, seja pelas técnicas aplicadas por força dos princípios do direito do trabalho, seja também pelos próprios princípios, caso o direito do trabalho não tenha um princípio específico,
nós vamos trabalhar a partir das técnicas comuns. Então, basicamente, é isso. Agora, vamos pensar na competência da Justiça do Trabalho. Quando nós falamos em competência material da Justiça do Trabalho, nós nos perguntamos, afinal de contas, qual tipo de ação está submetida ou deve ser proposta, que ação deve ser proposta no âmbito ou na esfera da Justiça do Trabalho. Nós sabemos que a Justiça do Trabalho é um ramo especializado do direito. É uma justiça especializada. Então, nós vamos ter a competência material da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114 da Constituição Federal. Aliás, essa Constituição que estava lá atrás na tela, não é? Quando nós falamos das categorias de empregados, essa Constituição é, sobretudo, ela é a nossa principal norma quando nós falamos de direito do trabalho. Eu coloquei ela até aquele slide para nós destacarmos. Então, vejam, todas essas categorias, as 3 categorias, estarão submetidas à ordem constitucional. Né? Nós temos esse conhecimento a partir das primeiras lições de direito. E aí essa Constituição, nós vamos ter o direito constitucional do trabalho, que traz muitas regras e a própria lógica, consagra princípios do direito do trabalho expressamente, né? Outros a gente não vai ter uma consagração expressa, mas estarão em outros campos também dentro da ciência sistematizada do direito, mas retomando, portanto, como é que nós podemos pensar na competência material da Justiça do Trabalho? E aí eu trago aqui uma figura do principal instrumento, ou melhor dizendo, do principal documento que representa um contrato de trabalho, que instrumentaliza um contrato de trabalho, ou que a nossa sociedade até tem aquela visão de valorizar, né? Afinal de contas, durante muito tempo, nós tínhamos até na carteira de trabalho uma forma, um objeto de ostentação, inclusive para falar, olha, eu tenho um contrato de trabalho, eu sou empregado, eu tenho um emprego fixo, né? Então, eu trago aqui uma imagem da carteira de trabalho, que inclusive está desatualizada, né? Porque tem aqui Ministério do Trabalho e Emprego, não há mais Ministério do Trabalho e Emprego no nosso país. Agora, essas questões relacionadas às relações trabalhistas no campo do Poder Executivo estão sob a tutela de uma secretaria dentro de um ministério. Pois bem, o que seria pensarmos nessa competência material da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho cuida das relações de emprego, da relação de emprego, o que se equipara ou que é sinônimo de vínculo empregatício, de contrato de trabalho também. Mas aí eu faria a seguinte pergunta: o não emprego entra na competência da Justiça do Trabalho, na competência material da Justiça do Trabalho? Sim, o não emprego também pode entrar na competência material da Justiça do Trabalho. Então vejam, nós vamos lá a partir dos ditames do artigo 114 da Constituição Federal e depois nós temos todas as discussões no campo da jurisprudência sobre essa questão da competência. Essa competência foi alterada por força de uma emenda constitucional de número 45, que promoveu a chamada reforma do judiciário. Então, essa competência foi bastante ampliada, trouxe muitas discussões no campo da estrutura da Justiça do Trabalho, das dificuldades, inclusive, quanto às ações indenizatórias decorrentes de acidentes do trabalho, né? Aquelas acidentárias, portanto. Então, nós vamos ter aqui a primeira questão. O não emprego entra na competência material da Justiça do Trabalho? A resposta é sim, ele pode entrar na competência material da Justiça do Trabalho. Quando é que eu verifico, portanto, o não emprego na Justiça do Trabalho? Quando, por exemplo, eu estou diante de um representante comercial. Um representante comercial não é empregado. Um representante comercial tem uma lei específica que tutela o seu contrato.
Aliás, esse representante comercial, ele se estabelece no contexto da zona grise, como diz Alice Monteiro de Barros, essa zona grise entre o trabalho subordinado e o trabalho não subordinado, e que inclusive vai ser objeto de críticas também pela própria Volia Bonfim, porque este representante comercial, ele pode ter o seu trabalho, o seu contrato rescindido por justa causa, inclusive. Então, essa zona grise, ou seja, daquele trabalho que fica da parasubordinação, nós vamos ter todo esse estudo também no campo da doutrina, e essa zona grise que fica ali no meio, né, no limite entre o trabalho subordinado e o trabalho não subordinado, é o contexto em que se encontra, em que se insere o representante comercial. Mas, além dele, nós vamos ter avulsos, nós vamos ter cooperados, né? Nós vamos ter um tratamento específico da legislação para cooperativas, eventuais, trabalhadores eventuais, mas nós temos também situações em que o não emprego, ele não é submetido, não se insere na lógica ou na competência material da Justiça do Trabalho. É o caso do profissional liberal. E aí, por força de uma súmula do STJ, a súmula de número 363, nós vamos ter que esse profissional liberal não poderá ajuizar uma reclamação trabalhista para questionar os seus direitos perante a Justiça do Trabalho. E aí a principal ação com a qual nós lidamos, ela se denomina reclamação trabalhista, sendo o polo ativo representado pelo que nós chamamos de reclamante, a parte autoral, portanto, se chama reclamante, e a parte que se insere no polo passivo da demanda se chama reclamada. Então, nós vamos ter reclamante de um lado e reclamada do outro. E aí a segunda pergunta, quanto à administração pública, eu posso também ter, como é que fica a situação de quem presta serviços para a administração pública quando precisa ajuizar um processo questionando acerca de eventuais pontos ali dentro da sua prestação de serviços. Vamos lá. Então, no que diz respeito à administração pública, nós vamos ter que aqueles trabalhadores seletistas, ou seja, tutelados pela CLT, e aí nós vamos ter essa expressão, né, seletista, eles estarão sob a tutela da Justiça do Trabalho. Os trabalhadores estatutários não se inserem na competência da Justiça do Trabalho, eles vão para a Justiça Comum. E, além disso, nós também temos a questão dos não concursados, né? Quando um contrato é considerado nulo, um contrato, um servidor público admitido após o advento da Constituição Federal de 1988, esse servidor público, admitido sem prestar concurso público, tem o seu contrato nulo, e aí ele vai ter direito às horas trabalhadas, calculadas com base no salário mínimo, além das verbas ou da verba referente ao FGTS, somente isso. Essa é a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho. O concursado, portanto, da CLT, nós vamos ter a competência da Justiça do Trabalho, aí nós temos a OJ 125 da SDI 1 do TST, daqui a pouco falaremos sobre essa estrutura, né? E a súmula 455, também do TST. Também temos os terceirizados, porque os entes públicos, eles entraram também nessa nossa forte onda de terceirização. Hoje nós temos quarteirização, quinteirização, enfim, a ordem da terceirização, a lógica da terceirização, ela muito interessa no que diz respeito à maximização dos lucros ou na economia, mas ela também significa, em muitos casos, para não dizer todos, em quase todos, precarização, insegurança, ela significa discriminação. Enfim, quando o ente público contrata, ele
contrata, portanto, um tomador de serviços, e aí a terceirização é aquela relação triangular, onde nós temos o tomador de serviços, o prestador de serviços, certo? E o empregado que é contratado pelo prestador, diretamente pelo prestador de serviços, para prestar serviços ao tomador, ou no contexto do tomador de serviços, melhor dizendo. E quando a gente tem essa terceirização, nós vamos para o entendimento contido na súmula 331 do TST, a súmula 331, que reflete o posicionamento da Justiça do Trabalho em face da terceirização por entes da administração pública. E lá no inciso 5, no item 5 dessa súmula, nós vamos ter a necessidade de comprovação de culpa da administração pública, da culpa ainda elegendo e vigilando, no que diz respeito ao contrato, ao firmar o contrato de licitação, para que essa administração seja responsabilizada subsidiariamente, ela é responsável subsidiária, né, por todos os créditos, por todas as verbas deferidas eventualmente deferidas, à autora ou ao autor da reclamação trabalhista. Então, esse autor vai ter a garantia de recebimento de todas essas verbas, e aí é o item 6 da mesma súmula de número 331 do TST, ele vai ter direito a todas as verbas. E, avançando aqui, nós vamos ter também a questão da matéria penal. Seria, a partir do advento da emenda constitucional 45, seria a matéria penal afeta também a competência da Justiça do Trabalho? Não. Nós não vamos ter, a Justiça do Trabalho não guarda a competência no que diz respeito à matéria penal, certo? Então, nós não vamos ter competência para apreciar, para processar e julgar processos, para processar e julgar questões envolvendo o direito penal. E aí nós vamos ter também as questões referentes ao direito coletivo. Então, a relação coletiva, ou seja, discussões envolvendo entes sindicais, representação sindical, essas questões relacionadas também à própria atuação do antigo Ministério do Trabalho, da atual Secretaria do Trabalho, nós vamos ter a competência da Justiça do Trabalho. Então, vem lá o fiscal e aplica uma autuação a determinada empresa e ela quer discutir a aplicação dessa autuação, aí a gente tem a competência material da Justiça do Trabalho, então, para resolver toda essa situação. Vista a questão da competência material, vamos passar à competência territorial da Justiça do Trabalho. O que seria, então, a competência territorial? Qual localidade é adequada, segundo os termos da lei, para o ajuizamento da nossa ação trabalhista, da nossa reclamação trabalhista? E aqui, a regra geral, e essa regra vai ser para todos, né, ela está contida no artigo 651 caput da CLT. O artigo 651 caput da CLT vai determinar, como regra, o local da prestação de serviços pelo empregado. Então, a regra geral é de que a reclamação trabalhista deve ser ajuizada no lugar em que aquele empregado prestou serviços para o seu empregador. Porém, no mesmo dispositivo legal, no mesmo artigo 651, nós vamos ter algumas exceções. São basicamente 3, e eu coloquei aqui abaixo os parágrafos 1º, 2º e 3º daquele mesmo artigo. Vamos lá. O parágrafo 1º diz respeito à situação do empregado viajante. Então, se nós estivermos diante de uma situação de empregado viajante, o domicílio vai ser o do autor, exceto se ele tiver subordinação, né, em relação a um lugar específico. No parágrafo 2º do artigo 651, nós vamos ter a situação daquele empregado que trabalhava no Brasil e foi transferido para o exterior.
Nesse caso, a competência é da Justiça do Trabalho brasileira, salvo se nós tivermos um tratado internacional que verse, que regulamente a questão de uma forma diversa daquela que nós acabamos de dizer. E no parágrafo 3º desse artigo 651, nós vamos ter o caso de um empregado que é contratado num local para trabalhar em outro local. E aí ele propõe onde ele quiser, no local, então, onde ele celebrou aquele contrato de trabalho ou no da prestação de serviços. Tá certo? Então, essa é a regra básica, é a regra geral e as exceções referentes à competência territorial da Justiça do Trabalho. E aí é importante nós também trazermos outras questões que merecem ser observadas para a gente começar o estudo das nossas medidas processuais, das medidas cabíveis no campo do processo trabalhista. E aí, a primeira delas diz respeito à Comissão de Conciliação Prévia. A Comissão de Conciliação Prévia está prevista no artigo 625-A e seguintes da CLT. E ela vem como uma tentativa extrajudicial de solução de conflitos, podendo ser constituída pelo empregador ou também pelo sindicato profissional. É importante a gente destacar que a Comissão de Conciliação Prévia não concilia o que é competência privativa do juiz. Um exemplo, a questão do reconhecimento de um vínculo de emprego que deve ser dirimido no âmbito de uma ação declaratória, de uma reclamação trabalhista que tem esse pedido de declaração, portanto, do reconhecimento do vínculo de emprego, ou mesmo um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a hipótese do artigo 483 da CLT. Então, essa comissão de conciliação prévia, ela não concilia o que é de competência privativa do juiz do trabalho e ela se mantém inerte, devendo ser provocada por escrito pelo empregado. Nós temos também a possibilidade, nós falamos sobre a conciliação em continuidade, a comissão de conciliação prévia, nós podemos ter a ausência de conciliação, a conciliação sem ressalvas, que é o 625E, o artigo 625E da CLT, e também a conciliação com ressalvas. Ou seja, a gente tem aí ressalvas a eventuais direitos que podem ser discutidos mediante o ajuizamento de reclamação trabalhista própria. Quando nós tivermos um acordo em comissão de conciliação prévia não cumprido, esse acordo poderá ser objeto de execução junto à Justiça do Trabalho. É o que dizem os artigos 876 e 878 da CLT. Então, nós temos um título executivo a partir desses acordos firmados em sede de comissão de conciliação prévia. E é importante destacar que, a partir de entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a provocação de a comissão de conciliação prévia não se constitui condição da ação, tá certo? Então, é possível ajuizar a reclamação trabalhista, já houve uma discussão durante certo período, se era possível ajuizar sem que se acionasse a comissão de conciliação prévia. E aí, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é possível sim, que a comissão de conciliação prévia é apenas uma forma extrajudicial, uma via extrajudicial para a solução de conflitos, mas ela não é uma condição da ação, certo? Então, no segundo ponto, nós vamos falar da justiça gratuita. A justiça gratuita está no 790, parágrafo 3º da CLT, e ela foi modificada, a lógica, o tratamento da justiça gratuita foi modificado com o advento da Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista. Então, a gente vai ter aqui uma mudança, a questão do pagamento dos honorários periciais, mesmo quando a justiça gratuita for deferida pelo juízo, e aí se determinado reclamante foi sucumbente
na matéria referente aos honorários periciais, aquele reclamante deve pagar os honorários, ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Tá? Então, a gente vai ter essa situação de modificação, inclusive no que diz respeito aos critérios para o deferimento dessa justiça gratuita. E aí, também, no que diz respeito aos honorários advocatícios, nós vamos ter uma mudança, porque o 791A da CLT vai prever a sucumbência recíproca, ou seja, aqueles pedidos indeferidos ou aqueles pedidos em que a parte perdeu, eventualmente perdeu, seja o autor, seja o réu, seja reclamante, seja reclamada, a parte vai responder pelos honorários sucumbenciais. Essa foi uma novidade trazida pela Lei 13.467. E em se tratando de processo do trabalho, nós vamos ter três principais procedimentos. E aí vamos destacar, então, quais seriam esses procedimentos. O primeiro deles, nós vamos falar do procedimento sumaríssimo. O sumaríssimo, ele está previsto no artigo 852-A, A, I, né, da CLT, e esse procedimento sumaríssimo, ele será aplicável às causas cujo valor não supere, cujo valor máximo não supere 40 salários mínimos. Então, vamos lá. Para que eu tenha uma causa colocada no contexto ou autuada e que tramite no procedimento sumaríssimo, eu preciso que essa causa tenha o valor de até 40 salários mínimos. Para ser sumaríssimo, para que esse procedimento seja sumaríssimo, é importante, os pedidos devem ser líquidos. Depois da reforma trabalhista, a ação deve ser liquidada em todos os procedimentos, né? Antes dessa reforma, a gente tinha necessidade somente nos procedimentos sumário e sumaríssimo. Mas o fato é que o procedimento sumaríssimo, no contexto de prova, de exame da OAB, nós vamos ter como uma exceção, porque só vai ser procedimento sumaríssimo se eu tiver dados muito precisos, como o endereço da reclamada, a data de admissão, a data de demissão do meu empregado, né, a data de extinção do contrato de trabalho, a remuneração. Então, eu preciso de todos esses dados, senão eu não vou ter a possibilidade, aí eu preciso fazer os cálculos, e aí, se eu não tiver esses dados, não estarei diante de um procedimento sumaríssimo. O sumaríssimo também não admite citação por edital. Então, se eu estiver diante também da administração pública direta, autarquias e fundações, ainda que a causa tenha valor inferior a 40 salários mínimos, eu não estarei diante da possibilidade de procedimento sumaríssimo. E aqui é diante, então, do interesse por conta da relação da administração pública e do interesse da legislação de permitir que a defesa seja feita de maneira da maneira mais abrangente possível, nós vamos ter, então, essa exceção. E aí teremos também o procedimento sumário, que está previsto no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 5.584, de 1970. Aqui eu preciso ter pedido líquido e certo de até 2 salários mínimos. Então, se eu tiver pedido até 2 salários mínimos, é sumário. Além de 2 salários mínimos e menos de 40 salários mínimos, eu vou ter sumaríssimo. E aí o restante vai ser abarcado pelo que nós chamamos de rito ordinário. Lembrando que o rito sumário, ele não admite recurso, né? Na verdade, nós vamos ter somente o recurso extraordinário para o STF no contexto do procedimento sumário. E aí eu também trouxe aqui para nós destacarmos a estrutura da Justiça do Trabalho, né? Como é, então, que se dá a estrutura da Justiça do Trabalho, basicamente, quando a minha ação é ajuizada, como é que funciona, para onde ela vai, enfim, eu trouxe de uma maneira bastante simplificada para nós termos esse contato.
Veja só. Quando eu tenho uma reclamação trabalhista ajuizada, ela o perante a vara do trabalho, perante uma vara do trabalho, ali então que nós chamamos de primeiro grau ou primeira instância. Essa ação vai ser distribuída, essa ação vai ter uma audiência, via de regra, audiência una, nós vamos estudar com bastante cuidado, e aí depois disso, nós temos a possibilidade, caso uma das partes esteja insatisfeita ou ambas estejam insatisfeitas com o resultado da demanda ou com a sentença proferida pelo juízo, nós vamos ter a possibilidade de interposição de um recurso ordinário para que esta causa seja apreciada pelo Tribunal Regional do Trabalho correspondente à jurisdição daquela vara do trabalho. Então, nós vamos ter, no Brasil, nós temos 24 TRTs. Né? Então, desses 24 TRTs, eles cuidam dessas ações que vêm das varas. Nós vamos ter as ações também de competência originária, mas aqui a gente está falando do principal, que são as ações, os dissídios individuais, as ações individuais, as reclamações trabalhistas. Né? E, posteriormente, nós vamos ter aqui como um terceiro grau ou terceira instância o Tribunal Superior do Trabalho. Esse Tribunal Superior do Trabalho, composto por 27 ministros, é um tribunal constituído com a finalidade precípua de uniformização da jurisprudência. Então, o TST, ele tem como finalidade uniformizar a jurisprudência. Ainda vamos ter o Supremo Tribunal Federal depois disso, que também julga causas de natureza trabalhista no que diz respeito à interpretação da Constituição Federal, como guardião da Constituição Federal, e também o Ministério Público do Trabalho, que não está no contexto do Poder Judicial, ou do Poder Judiciário, melhor dizendo, mas este Ministério Público do Trabalho é fundamental, tem atuação fundamental também na tutela das relações de trabalho. E aí, além disso, nós vamos para a estrutura do Tribunal Superior do Trabalho. Então, vamos lá. O Tribunal Superior do Trabalho é constituído por 8 turmas. Nós vamos ter 8 turmas, portanto, que julgarão, cada uma contém 3 ministros, é composta cada turma por 3 ministros, e essas turmas julgarão os recursos de revista e os agravos de instrumento interpostos nos tribunais regionais do trabalho. Né? Além dessas turmas, nós vamos ter as sessões de dissídios individuais e sessão de dissídios coletivos. Então, a SDC, que é a sessão de dissídios coletivos, tutela as questões referentes ao direito coletivo do trabalho, a sessão de dissídios individuais, os dissídios individuais, as relações individuais, e aí nós vamos ter uma divisão dessa SDI, que é a sigla da Seção de Dissídios Individuais. Essa divisão vai ser representada pela SDI 1, pela subseção 1 e pela SDI 2, pela subseção 2. Sendo que a SDI 2 cuida basicamente de mandado de segurança e ação rescisória. As demais matérias de dissídios individuais ficam na tutela da SDI 1, composta por 14 ministros, e a SDI 2, composta por 10 ministros. Teremos também o Tribunal Pleno, o órgão especial, o Tribunal Pleno que vai editar as súmulas do TST, né? E aí nós vamos ter, por falar em súmula, nós vamos ter as súmulas no contexto do Tribunal Pleno, elas são têm uma aprovação mais rigorosa, e também, além das súmulas, nós temos verbetes chamados de orientações jurisprudenciais. Essas orientações jurisprudenciais são editadas, são aprovadas no âmbito das sessões especializadas, da seção de dissídios coletivos, da SDC. Nós vamos ter, portanto, as OJs, orientações jurisprudenciais da SDC, e também na seção de dissídios individuais. Nós vamos ter as orientações jurisprudenciais da SDI 1 e da SDI 2. Por isso que quando a gente vai lá observar os textos das OJs da SDI 2, a gente verifica textos referentes a mandados de segurança
e a ações rescisórias, porque são os temas tratados pela SDI 2 por questão de competência, ali nós vamos ter o regimento interno do TST. Então, nós temos o Tribunal Pleno, o órgão especial, que vai cuidar bastante de questões administrativas, questões relacionadas à convocação de desembargadores para atuação junto ao TST, né? E também vamos ter ali a presidência, a corregedoria geral, a vice-presidência do TST. Mas, assim, o que eu gostaria de destacar é essa estrutura no que diz respeito à origem dessa jurisprudência nacional e toda essa estrutura das SDIs, da STC, do Tribunal Pleno e das turmas, ela é voltada, então, totalmente para a construção ou a uniformização da jurisprudência trabalhista. Bom, por hoje é só. Até a próxima.